E de volta ao Café com Vanessa nessa quarta-feira maravilhosa, quero te dar uma dica. Bom, todo dia eu falo sobre esse assunto e parece que você não está me ouvindo. Gente, cuidar do corpo, fazer uma atividade física não é somente para o corpo, faz bem para sua mente também. Tudo começa a funcionar, a andar de outra forma. E olha, a Inspire Academia tem um recado para você, confira. O meu histórico em atividade física, ele é um pouco grande. Eu já corri na areia, já corri em pista, já fiz funcional, já fiz academia ao ar livre, já joguei voleibol, já joguei futsal, mas na Inspire eu encontrei um lugar onde eu pude ser acolhido por profissionais competentes e profissionais que se tornaram amigos, pude criar conexões de verdade, conexões que me inspiram a ser uma versão melhor. Na Inspire eu pude sentir um lugar acolhedor para quem estava voltando à atividade física, com aparelhos de excelente padrão. É muito bom vir malhar aqui em qualquer horário e sair daqui com um sentimento de que tá feito. Na Inspire eu encontrei um lugar que vai além de fit, que é sobre viver bem em todos os sentidos. Então vem para a Inspire. Você está esperando o quê? Tá esperando o quê? A Inspire te convida para uma aula experimental, para você conhecer essa academia lindíssima e realmente começar a gostar, realmente você ali começar a dar aos primeiros passos na atividade física. E também na Inspire tem planos que cabem direitinho no seu bolso. Então, tá aí o Instagram da Inspire Academia. Mas bora tomar um café? Vamos embora nessa quarta-feira tomar um café, e um café rico em informação, cheio de coisa boa? Agora, no quadro Pergunta Especialista, eu vou conversar com o Silvanildo Lucena. Ele é neuropsicólogo e ele vem conversar sobre um tema que eu queria muito conversar: TDAH em adultos. Vamos conversar sobre isso? Vem comigo! Bom dia, com muita alegria. Bom dia, tudo bem? Que bom recebê-lo, seja bem-vindo. Fica à vontade aqui, o café, o bolo é de verdade, tudo é de verdade. Bom dia, Vanessa, uma ótima quarta para todos. Uma honra minha de estar junto contigo e tomando esse café e falando saúde mental, que é tão importante. Sim. E ajudar as pessoas também a se diagnosticar. Isso é muito sério. A gente não é o nosso assunto, mas só para a gente entender a importância. Há um ano atrás, eu fechei o meu diagnóstico, dislexia. E isso foi bárbaro para mim, foi maravilhoso. Sabe assim, quando respondeu a minha vida, respondeu muita coisa para mim, e a gente vê o quanto é importante a pessoa ter o seu diagnóstico fechado, não é verdade? Sim, é muito importante, porque antes de fechar o diagnóstico, a pessoa ela se cobre muito. Sim. Certo? Ela se culpa bastante. E além dela se cobrar bastante, se culpar, muitas das vezes as pessoas também acabam julgando de uma certa forma. Sim. E esse preconceito, né, que a gente fala sempre, acaba prejudicando tanto a vida acadêmica, a vida profissional e baixa autoestima. A pessoa ela vai sempre se culpar. Horas, eu tenho esse fracasso, eu sou incapaz, né? Quando ela tem um diagnóstico, ela faz o tratamento com neurologista, ela faz o tratamento com psiquiátrico e acompanhamento psicológico, ela vai conseguir conhecer melhor de si e aos poucos vai ter a mudança no comportamento também. Sim, porque tudo é questão dos estímulos, né? A questão de... E quando a Bíblia diz assim, né? A verdade vos libertará. Quando eu soube da verdade, é como se todos os comentários que eu tivesse ouvido, assim, por exemplo, dislexia, você escuta o quê? Você é lenta, você é preguiçosa, você não consegue ler um texto e você não sei o quê, tananana. Então você acha que você é o ser mais estranho da Terra, mas a hora que você fecha, você fala, quer saber? Agora estou liberta. Amigo, o que é TDAH? O TDAH, muitas pessoas falam sobre ele. Sim. Que é o transtorno de déficit de atenção. Então, o TDAH, quando nós vamos falar nele, é um distúrbio biológico, na qual muitas formações de dopamina
E aí a pessoa, ela consegue nesse neurotransmissor ter tanta informação que muitas das vezes ela acaba perdendo o foco que é direcionado no que ela tem que fazer, certo? Então uma pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção, o que acontece? Foco de atenção, impulsividade e hiperatividade. Então toda pessoa que tem TDAH, ela tem o foco na atenção com ou hiperatividade e impulsividade. Sempre vai ter os três. Ou um dos dois. Ou um dos dois. Dos dois. Ah, nasce assim, né? O TDAH começa desde a infância. É muito importante a gente fazer essa colocação aqui. Por exemplo, a criança está na escola. A mãe vê em casa algumas dificuldades. Por exemplo, a professora sempre comunicando: mãe, filho está tendo um pouco de lentidão de acompanhar a turma, por exemplo. Lá na escola. E eu explico a letra A, por exemplo, hoje, ele acaba esquecendo, né? Então ali, você sabe que já é difícil fechar um diagnóstico em criança, como a gente fecha. Então a gente precisa de uma análise profunda, bem profunda, junto com a escola. É por isso que nós, neuropsicólogos, manda aquela cartinha para a escola, mandar um relatório escrito da criança diante das dificuldades, como ela se comporta dentro da sala de aula, para que vai analisar para a gente estar fechando esse diagnóstico. Tá certo. Eu perguntei para você se a pessoa ela nasce assim já. Não, é que eu já vi pessoas assim, ela pode desenvolver no decorrer da vida. Não, né? Não, ela já tem um TDAH. O que pode acontecer? Vanessa, vamos lá. Quando uma criança ela tem um déficit de atenção, por exemplo, qual é a função dela? É estudar, brincar, dormir, ir para a escola. Na fase de adolescente, por exemplo, vem o compromisso. Aí que a familiar ou até mesmo a pessoa vai ver por que eu sou desorganizado. Por que eu nunca deixo alguém concluir uma conversa e eu entro pelo meio? Por que eu estudo tanto para uma prova, por exemplo, chego no momento da prova, minha nota ela está abaixo da média ou na média? O porquê que dá um branco na minha cabeça. Então vai vir uns porquês. E aí quando ela estiver na fase mais adulta, por exemplo, ela vai começar a se comparar. Ela vai entender, não, mas eu devo ter um déficit de atenção. Eu cheguei no carro, por exemplo, acabei esquecendo a chave do trabalho. Eu sempre perco o carro no shopping. O carro no shopping. A senha do cartão. Ela já começa a criar várias senhas, mesma senha, porque ela acaba esquecendo. Compromisso importantíssimo. Sabotagem. Se auto-sabota. Começa a vir as cobranças. Né? A pessoa ela começa a sofrer uma antecipação. Então, ou seja, da fase criança para adolescência para adulta, a intensidade é aumentar. Porque começa a ter a vida adulta, a vida cotidiana, certo? Porque o diagnóstico de TDAH em adulto, a pessoa quando ela pega o laudo, ela vira para mim e fala: Silvanildo, aqui está explicado por que eu era uma criança lenta, porque eu era uma adolescente que eu tropeçava, caía, eu era uma adolescente que não conseguia guardar segredo, eu contava tudo, né? Eu esquecia os textos nas apresentações escolares. Então a pessoa ela já começa a ter uma autolembrança do passado para o presente. Sim. E ali com o diagnóstico, Vanessa, a gente volta a um tema que é importante, é um passado resolvido, como você falou da dislexia, e um futuro presente, um futuro definido, porque fechou o diagnóstico e ir para o tratamento. Isso é muito bom, isso muda a história da pessoa. Na questão de relacionamentos, assim, na fase adulta, a pessoa com TDAH também, sem ter ainda o conhecimento do TDAH, é fácil se relacionar? É aquele ditado, um exemplo. Eu gosto tanto do Silvanildo, mas ele tem uma inquietação. Um exemplo. Estou aqui com você. Né? A pessoa ela é inquieta. Ela não vai sair igual uma criança correndo. Né? Criança tem esse momento de sair correndo. Sim. Mas ela vai ter uma inquietude de levantar, sentar, pegar, tirar do local, colocar, né? Então, ela apresenta o quê? Uma hiperatividade.
Então, quando a gente volta a analisar você conviver com uma pessoa com TDAH, ela tem que falar, ó, pessoal, eu acredito que eu tenho um transtorno de déficit. É um jogo de etiqueta. As pessoas vão já deixar ela meio de lado, porque ela já meio que teve uma hipótese de um diagnóstico, mas que a gente não vai ficar tanto olhando. A gente que é especialista, é claro que a gente não vai chegar e colocar o dedo, você é TDAH? Claro que não, a gente cabe até processo. Mas a gente tem que analisar, olhar de fato. Ela tem dificuldade, por quê? Ela interrompe uma conversa. Muitas das vezes ela nunca chega no horário, ela atrasa, certo? Outro momento, ela volta um assunto que não era para aquele momento, ou ela fala um assunto que não era para aquele momento, tá? Então, o TDAH, ele tem vários pensamentos acelerados, que muitas das vezes é nesse comportamento, que é, a gente vai falar aqui, a inatenção, né? A impulsividade e a hiperatividade. A empatia, nesse caso, então, fica bem mais difícil. Assim, E não é de propósito, né, Silvanildo? Não é algo proposital. Não é proposital você conviver com uma pessoa de TDAH. Por exemplo, eu tenho um irmão autista, né? A diferença, autismo com TDAH. Tenho 2 sobrinhos que são autistas. Então você percebe que esse comportamento dele não é um proposital. Sim. Certo? Mas é por quê? Porque a pessoa, muitas das vezes, Vanessa, ela tem até o diagnóstico, mas ela não está com o tratamento adequado. Ou muitas das vezes, e é tão importante a gente falar, não é só para quem tem TDAH. Eu acredito para todos nós fazer psicoterapia, principalmente a terapia cognitiva comportamental, para mim trabalhar meu comportamento, saber relacionar com o meu interior, exterior, dentro de mim, com pessoas, é fundamental. Mas o TDAH, muitas das vezes, ele quebra toda essa etiqueta, entendeu? Mas não porque ele não quer, entendeu? Mas por causa da impulsividade. Principalmente se ele deixou um serviço inacabado na empresa. Ele já deixou alguma coisa para fazer, ele vai se tumultuando. Então, quando ele chega naquele local, ele começa a ter coordenadas, né? Os flashes na cabeça, começa aquela cobrança e aí vai começando mais a inquietação. Meu Deus. Quem convive sente, mas ele também sente, né? Ele vê que tem uma alteração no organismo diferenciada. Tem pessoas que falam, hoje eu estou muito agitado, hoje eu estou muito nervoso. Aí ele começa a fazer uma longa história, trazer todo para aquele momento que ele está sentindo, certo? E é onde as pessoas que estão nos assistindo, quando vê pessoas assim meio caracterizado, você já fez análise? Você já foi num terapeuta? Acredito que às vezes vai dar uma alta ajuda tão grande ali para aquela pessoa no jantar ou no café, porque a pessoa ela vai se tocar. Porque muitas das vezes a pessoa sabe que ela não está legal. E já trazendo o assunto, e muitas das vezes, é até importante a gente falar isso daqui, porque eu tenho pacientes que chegam na clínica, na fase adulta, por exemplo, com vergonha, sabe? De ter um diagnóstico, o que os amigos vão falar, o que os familiares vão fazer com ele. E não é ter esse tabu, é pelo contrário, a pessoa ela tem que ter o melhor para ela, porque ela vê nas funções que ela está sendo prejudicada. Não é só questão comportamental, é questão organizacional, né? A pessoa ela sempre vai dando uma tropeçada na vida, porque ela vai sempre empurrando, mas ela sabe que ao passar do tempo vai se dificultando, se torna uma criança não tratada. Sim. Certo? E às vezes aquela criança que ninguém quer brincar, né? E vai somando muitas coisas emocionais na vida desse indivíduo. E carrega mesmo assim, carrega, né? Por exemplo, não citando nomes. Tá. Eu fechei um diagnóstico semana passada de alguém em Palmas, de 26 anos, TDAH, moderado, certo? E aí, o que acontece? Nesse TDAH, ora se nós temos que trabalhar em psicoterapia, tá? Para trabalhar o aspecto emocional e comportamental vivenciado ao longo das vidas desde criança. Porque o complexo de inferioridade, eu sempre fui inferior. Exemplo, na escola meus colegas falavam que eu não dava conta de fazer uma atividade. Eu sempre era a última a entregar. Eu sempre me bloqueava, vinha um branco, eu não conseguia terminar. Nas apresentações de trabalho eu não dava conta, porque às vezes era oral, não tinha que olhar no papel para apresentar. Aquilo era uma sofrência, certo? Na vida acadêmica, a mesma coisa, né?
sempre os colegas cobrando de mim porque eu estava com notas abaixo, ninguém queria fazer o trabalho, porque às vezes eu esquecia de apresentar o trabalho ou na apresentação ficava muito nervosa. As autocobranças. E muitas das vezes essas autocobranças vêm até com o familiar. Sim. Tá? E é aqui que eu quero entrar. Se você percebe que você tem um filho, ou um sobrinho, ou um irmão, um parente, que tem algum certo desatenção ou hiperatividade, não fica falando. Porque aquilo vai juntando para ele. Sim. E esta pessoa, nessa faixa etária de idade, já formada, pós-graduada, por exemplo, tem que trabalhar um relevo lá atrás, Vanessa, das palavras. Sim. Entendeu? Das crenças limitantes. Porque ficou afetado. Das pessoas que eu amo, que eu acredito, que eu admiro, estão falando isso de mim, o que eu posso esperar da outra? E pessoas que têm TDAH, ainda não com diagnóstico fechado, elas sofrem uma inferioridade muito grande, principalmente nas buscas ativas para o trabalho, né? Entrevistas, no caso, iniciar novos ciclos. Ela já tem essa dificuldade, porque o certo cobrança que ela tem. Então é necessário a gente dar uma olhada, é aquilo que eu falei no início. Ou por que não eu ajudar? Por que não tomar um café? Ora, se você chegar em mim e falar, eu tenho um diagnóstico de alexia, por exemplo, gente, natural para te falar. Sim. E quantas pessoas que são dialéxicas, que têm TDAH, por exemplo, que esconde tão bem, por quê? Porque sofreu preconceito, sofreu bullying a vida toda. E é importante nós falarmos do bullying. Muitas pessoas têm TDAH, sofrem bullying na escola, tá? Consequentemente, com colegas, com familiar, porque o infantil, por exemplo, ele não fica parado. Ele anda, ele mexe, né? Ele corre. O TDAH adulto, que ele tem impulsividade ou hiperatividade, é o contrário, ele começa a mexer, né? Você fica olhando o tempo todo a mão dele, ele levanta, ele anda, ele pega o celular, ele coloca na mesa, ele pega a carteira, ele olha se os cartões estão dentro, ele olha o celular para ver se a senha é aquela senha. Ele começa a se preocupar. Em casa, por exemplo, antes dele sair, ele dá umas 5, 6 voltas, né? Para ver se as janelas estão fechadas, se as portas, olha para verificar a trinca, né, se tá tudo ok, volta novamente para ver se deixou alguma coisa, se esqueceu, e muitas das vezes chegou no carro, esqueceu a bolsa, esqueceu a carteira, né, e volta a buscar de novo. Por quê? Porque é um círculo que ele vivencia. Então é certo, naquela agitação, o que a terapia pode trabalhar? Calma, respire, organize. Veja o que é útil para você para esse momento. Não se tumultua pensamentos, não se tumultua cobranças, não se tumultua agito, né? Vamos resolver um por vez, certo? Esse é importante. E tem a autossabotagem. Ah, eu não consigo. Ah, é muito difícil. Não, eu tenho uma entrevista com a Vanessa, é 10h20 que está marcado. Quando for 10 horas eu saio daqui, 10h30 a pessoa sai. Por quê? Porque deixa tudo para a última hora. Então, é pensar menos, pensar mais positivo, se organizar os pensamentos, se organizar a administração da saúde mental, que a gente consegue resolvendo todos os procedimentos. Puxa vida, que bom conversar com você, porque a gente fala muito do TDAH, graças a Deus, na fase infantil, na descoberta. Que bom que esse assunto agora está muito em evidência, mas deixar bem claro também para nós adultos que como eu falei, é libertador e assim, se alguém não te... Você está assistindo a entrevista hoje, o Instagram, tá bom? Do Silvanildo tá aí embaixo na tela para você. Deixa eu falar para você, se ninguém te levar, vai sozinho. Eu fui sozinha e ó, foi a melhor coisa que me aconteceu. Me aconteceu mesmo. Quero agradecer demais a sua presença aqui no programa, trazendo tanto esclarecimento de uma maneira tão leve, uma maneira tão possível, né? Porque às vezes colocam tanto peso sobre esse assunto e você veio de uma maneira muito leve. Quero agradecer demais a sua presença e pedir para você voltar. Claro, a gente volta. Eu acredito que é a utilidade pública. Eu aprendi ao longo do meu tempo, Vanessa, não trazer linguagem científica. Ah, sim. Certo? Até nos meus laudos eu não coloco uma linguagem científica. Eu coloco uma linguagem que está no dicionário Aurélio, uma linguagem popular que as pessoas entendam. E quero agradecer o convite e só ressaltando, né? As pessoas que se caracterizam que ela tem um TDAH não precisam me procurar. Tem tanto outros profissionais, neurologista, psiquiatra, neuropsicólogo, psicólogo,
né? Fale sobre você, fale sobre seus sentimentos. Isso é muito importante. Nós temos que voltar um pouquinho atrás, na década de 80, naquela época que nós éramos mais acolhedor, menos pedra, mais amor. E eu acredito que muitas pessoas precisam desse momento. Tá certo, muito obrigada. Obrigada mesmo. Gente, olha que coisa boa. Hoje no quadro Pergunta Especialista, conversei com o Sivanildo Lucena, ele que é neuropsicólogo, e a gente conversou sobre TDAH em adultos. Foi um papo maravilhoso. Você ligou a TV agora? Não, fica tranquilo. Vai no site da Rede TV e você vai conferir tudo na íntegra. E como eu sempre digo, não só confira, compartilhe também. Ó, Café com Vanessa vai para um rápido break, é rapidinho. Na volta tem mais café, não saia daí.